O conhecimento tácito não pode ser disseminado por não poder ser explicado por regras e elementos interpretáveis por todas as pessoas. A espiral do conhecimento descreve um movimento de externalização em que o conhecimento deixa de ser tácito para ser explícito. De mesma maneira, Polanyi descreve o fluxo de consciencialização em que o portador do conhecimento tácito o torna explícito. O fato é que o conhecimento precisa ser explicitado no ambiente da organização empresarial, pois ele representa um diferencial competitivo, sendo também insumo para os processos de aprendizagem que mantém a empresa como agente ativo no ambiente contingencial. Neste capítulo, discutiremos sobre alguns meios para externalizar e representar o conhecimento. Esses meios são baseados na psicologia cognitiva e na linguística, ramos científicos ricos em métodos de representação. No cenário da gestão, é a engenharia do conhecimento que tem como objetivo estabelecer as relações entre as soluções computacionais e as demandas dos usuários por informação e conhecimento. O objetivo é criar uma oferta contínua de conhecimento que sirva para orientar as operações, mas também instruir os processos de inteligência que auxilia a empresa nas tomadas de decisões. Inteligência, em termos gerais, é a utilização do conhecimento para um determinado fim, com o qual se produz valor, e esse valor é entendido pelas outras pessoas que se servem dele. Nas organizações humanas, o trabalho é necessariamente coletivo, e a subjetividade do conhecimento tácito com que cada um compreende e interage com a realidade distorce a compreensão sobre as necessidades globais externalizadas, tornando-as difusas e difíceis de serem resolvidas em grupo. As ações no sentido de produzir aproximação entre os agentes é muito importante, sobretudo para estimular a externalização do conhecimento tácito, e a habilidade orienta o esforço coletivo é a colaboração. A colaboração é um meio envolvente em que está contido o trabalho em equipe. No trabalho colaborativo, existe um equilíbrio de interesse entre os agentes e a instituição. Isso ocorre de maneira natural, pois as crenças internas dos indivíduos fazem surgir uma confiança mútua. Por isso, o trabalho em equipe ocorre pela crença em um objetivo comum entre os membros e em demandas alinhadas, resultantes das constantes interações que capacitam cada um a convergir ações. A cooperação, por sua vez, resulta do esforço conjunto para alcançar metas. Cooperar é diferente de colaborar. Enquanto a cooperação se restringe à execução de atividades coordenadas, a colaboração compreende o pensar em conjunto, para que todos possam atingir os resultados que previamente definiram em conjunto. Na figura, a cooperação se intersecta com o trabalho em equipe e com a colaboração, indicando que em um ambiente colaborativo deve existir cooperação para que o trabalho em equipe prospere. Entretanto, a cooperação também está presente em ambientes em que não haja colaboração e o trabalho seja em grupo e não em equipe. Por fim, a coordenação é fundamental para que os membros da equipe sejam capazes de encadear ações no sentido de aproveitar saberes diferentes em condições específicas. Veja que a coordenação intersecta o trabalho em equipe, indicando que o trabalho coletivo sempre precisa ser coordenado. Embora a coordenação tenha sido representada como um conceito periférico, ela não é dispensável, pois a colaboração só produzirá os resultados esperados se os esforços forem canalizados para um objetivo comum. Um grupo que vence as dificuldades de lidar com o conhecimento compartilhado tem mais sucesso em suas atividades conjuntas, ao passo que pessoas que persistem em seus modelos mentais particionados são menos eficientes em grupo do que cada um dos seus membros isoladamente. Essa preferência por obter resultados para si
torna as organizações altamente dependentes de indivíduos e do seu comportamento. O conhecimento particionado, por padrão, não integra um repositório e não será disseminado. Segundo a espiral do conhecimento, para que o conhecimento tácito produzido pelas equipes possa integrar uma base de conhecimento, é necessário que ele seja submetido à socialização, que ocorre pelo trabalho colaborativo com o qual os colaboradores podem exercitar a memória transacional, passando em seguida para a externalização, explicitando e formalizando o conhecimento tácito. A externalização é a conversão do conhecimento tácito em explícito e descreve como as pessoas externalizam seu conhecimento de maneira que seus semelhantes sejam capazes de entender. Usualmente, quando desejamos externalizar conceitos, consideramos as informações provenientes de eventos naturais e as associamos às regras cognitivas que consideram critérios pessoais. Os sistemas artificiais, usualmente utilizados para a representação do conhecimento, partem desses mesmos pressupostos, ou seja, utilizam critérios para a identificação de conceitos e uniformizam sua estrutura em ontologias. Essa medida permite que ele seja recuperado, associado e utilizado para a resolução de problemas. Entendemos o mundo real por meio das coisas que observamos dele. Carros, casas, pessoas são coisas tangíveis. Cores, sentimentos são intangíveis. Abstraímos o mundo real por meio de conceitos que são referenciais linguísticos que utilizamos para descrever as coisas que observamos. Usualmente, esses conceitos são palavras, e o que lhes dá a condição de representarem coisas é a qualidade de substantivo. Para incluir significado além do que cada conceito representa intrinsecamente, eles são reunidos em ontologias, que são conjuntos de regras usadas para categorizar os conceitos. As ontologias de nível superior agrupam conceitos por sua natureza, por exemplo, reino animal ou vegetal. Ontologias de domínio reúnem conceitos relacionados a um determinado fim. O domínio, por sua vez, representa o ambiente em que se desenvolvem as atividades, como, por exemplo, o domínio da educação, em que são considerados todos os conceitos associados à educação, como professores, alunos, escola. Os sistemas de escritas e notações matemáticas são formas tradicionais de representação do conhecimento. A formalização obtida pela aplicação desses sistemas permitiu a disseminação de conceitos científicos. Mas não são apenas esses sistemas concebidos para a representação do conhecimento. Existem também os sistemas de representação por meio de signos, como a semiótica, que se dedica ao estudo dos signos e da significação. Na abordagem semiótica de Saussure, a língua é constituída por signos que representam o que é concreto. Por exemplo, esse animal é real, ele é o significado, ou o próprio conceito. Mas ele pode ser representado por uma imagem acústica, por uma imagem visual ou por uma imagem escrita. Essas três alternativas são os significantes. Fica claro que é possível usar diferentes significantes para um mesmo significado, sem alterá-lo. As hipóteses de representação de um significado foram demonstradas por Saussure em dois eixos. O eixo sintagmático, que é o horizontal, em que as palavras são combinadas e relacionadas em uma sequência linear, que cria um enunciado. Por exemplo, a frase "o gato brincalhão pulou o portão" possui um significado coeso que é obtido pelas ordens das palavras. Logo, a ordem das palavras não é aleatória, pois cada qual assume parte do significado total. No eixo paradigmático, processam-se as alternativas possíveis entre elementos, por semelhança, recorrendo à reserva mental de palavras que foram anteriormente memorizadas. Por exemplo, ao invés de gato, bichano ou felino, que continuam sendo substantivos. Ao invés de brincalhão, sonolento ou bravo, que são qualidades do gato. Ao invés de
pulou, dormiu e arranhou, que são ações cometidas pelo gato e, por fim, ao invés de no portão, no sofá ou a criança, que é onde se observam os efeitos das ações do sujeito gato. Embora o significado permaneça imutável, o significante, que é o indivíduo, escolhe para comunicá-lo, atua na percepção de outro indivíduo. Isso demonstra que nossos modelos mentais são participantes da construção da realidade e podem afetar como essa realidade é interpretada. Essa consideração foi estudada por Peirce. Peirce entende que o objeto físico possui uma qualidade intrínseca e, na atitude de abstrair seu significado, o indivíduo produz uma representação indireta da realidade da seguinte maneira: o objeto dinâmico representa o concreto, o material, as coisas, ou imaterial, os sentimentos, do qual se origina um objeto imediato, que é a representação material do objeto dinâmico, imagens gráficas, sonoras ou escritas. O objeto imediato, por sua vez, remete ao interpretante, que é a imagem mental criada pelo objeto imediato na mente do indivíduo que o interpretou. Essa imagem é semanticamente construída e, por isso, não é análoga ao objeto imediato ou ao objeto dinâmico, embora remeta a ambos. As construções mentais do interpretante recebem a influência dos nossos modelos mentais e das regras semânticas com as quais interpretamos a realidade. Os esforços para a representação do conhecimento, portanto, devem lidar com essa barreira e reduzir as limitações naturais dos processos existentes. Um dos processos que reconhece essas barreiras e busca meios para atenuá-las são os mapas conceituais. Os mapas conceituais são formados por conceitos que representam coisas tangíveis ou intangíveis. A classe de palavras utilizadas para representar um conceito é o sintagma nominal. Por exemplo, a frase "as competências produzem vantagem competitiva". As competências é o sintagma nominal, ou o sujeito da frase, que tem como núcleo o substantivo competências. E produzem vantagem competitiva é o sintagma verbal, cujo centro é o verbo produzem. Para identificar o predicado, tem a perguntinha que todo mundo aprendeu lá no ciclo básico, lembra? As competências produzem o quê? A resposta é o predicado, vantagem competitiva. Essa relação é uma proposição e no mapa conceitual é representada da seguinte maneira: as proposições se ancoram umas às outras por meio das setas que estabelecem a direção das relações entre os conceitos e a ação que o conceito causa produz no conceito efeito. As proposições em um mapa conceitual sempre estarão associadas. Por exemplo, supondo mais um conceito, disseminação do conhecimento. Podemos dizer que a disseminação do conhecimento favorece a inteligência organizacional, o que é uma verdade. Mas, na estrutura do mapa conceitual, não é possível considerar duas proposições sem relacionamento, assim como não é possível conceber em uma ontologia a existência de conceitos que não possuem relação. Mas analisando a estrutura, é possível dizer que a disseminação do conhecimento forma competências. Essa é uma relação não arbitrária, que no contexto da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, refere-se à ligação de um novo conhecimento com uma ideia especificamente relevante e já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, e não de forma aleatória ou sem nexo. Quer dizer, essa é uma conexão lógica e substantiva, em que as competências se integram ao saber prévio ou à disseminação do conhecimento, formando assim uma estrutura estável. O mapa conceitual atua como facilitador para o reconhecimento do nexo causal entre conceitos aprendidos, assim como facilita o trânsito para a memória de conceitos similares já aprendidos, que podem integrar o mapa. Também permite o juízo de valor quanto à inserção de conceitos com significados semelhantes
evitando ambiguidades. Por essas características, apoia todos os estágios da espiral do conhecimento, sendo uma boa alternativa de representação. Bom, mas o conhecimento representado precisa ser localizado e extraído. Para a gestão do conhecimento, o conhecimento útil é aquele que serve à aprendizagem ou resolução de problemas. Ele pode estar disperso em documentos de diversas mídias, se for explícito, mas, se for tácito, estará apenas na mente das pessoas. As técnicas de aquisição de conhecimento são tipificadas segundo a fonte de conhecimento. Se o conhecimento é explícito, denomina-se extração. Se é tácito, denomina-se elicitação. Um exemplo de processo é a descoberta de conhecimento em bases de dados, ou Knowledge Discovery in Databases, KDD. Ele tem 5 etapas ou passos: seleção de dados em grandes bases para depois realizar um pré-processamento, momento em que se identificam os dados-alvo, formatação, momento em que os dados-alvo são reorganizados para poderem ser minerados, quando eventuais padrões podem ser obtidos e, finalmente, quando os padrões obtidos são interpretados como úteis para a aprendizagem ou para a decisão. O KDD é uma boa ferramenta para a aquisição de conhecimento explícito, mas não é recomendado para a elicitação do conhecimento tácito. Existem várias técnicas de elicitação, quase todas manuais e apoiadas em questionários, que se dividem em diretas, quando realizadas por entrevistas estruturadas, com questionários de perguntas fechadas, e as indiretas, com entrevistas não estruturadas de respostas abertas. A aquisição de conhecimento baseada em representação explícita, ou Knowledge Acquisition Based on Explicit Representation, CAR, é uma ferramenta que emprega esquemas de representação de conhecimento estruturado, que são a base para a condução de um processo de aquisição. Um CAR, por padrão, deve ter um sistema de aquisição de conhecimento e uma taxonomia que possibilita representar o conhecimento elicitado. Para o CAR, é necessário ter um modelo de conhecimento que possua regras objetivas e que permita estruturar os elementos do conhecimento tácito. Aqui nesse exemplo, foi utilizado o Mapa Conceitual Estendido, o MCE. O MCE é um modelo que considera conceitos da psicologia cognitiva, incluindo um conjunto significativo de elementos semânticos nas elicitações. Ele é composto por uma matriz de crenças de 3 colunas e 3 linhas, onde são organizados os conceitos que compõem o conhecimento. As linhas representam as crenças comportamentais, onde se elicitam as percepções do agente sobre a reação de seus colegas ao seu desempenho, que o motiva. Em relação a essas crenças, o nível de confiança vai do controlável ao não controlável, passando por penumbra, que é a incerteza. As colunas representam as crenças normativas, onde se representa o nível com que o agente crê satisfazer as metas inconscientes de desempenho. Aqui também existem 3 níveis de confiança que começam por controlável, quando é positivo, não controlável, quando é negativo, e penumbra, quando não se tem certeza. A última linha da matriz e parte da segunda linha, ou a linha do meio, é de cor cinza claro e representa o inconsciente, e a outra parte, o consciente. Assim, com a elicitação, é possível identificar o fluxo de consciencialização que vai do inconsciente para o consciente. O processo de elicitação conta com o engenheiro do conhecimento que entrevista o agente do conhecimento, que é o portador do conhecimento. As perguntas são baseadas no contexto ontológico estabelecido pelo engenheiro que satisfaça sua demanda por conhecimento. Com base em um aplicativo que considera as regras do modelo de conhecimento, ele aplica a pergunta inicial para o agente e a resposta é convertida em conceitos e relações. Depois, outras perguntas adicionais identificam as crenças normativas e comportamentais do agente e posicionam a proposição no mapa. O processo se estende
até que o agente entenda que o conhecimento é licitado e representado e identifica o que ele compreende sobre um evento. Com a utilização do MCE como modelo de conhecimento, se consegue adicionar vários elementos tácitos na elicitação, como as crenças comportamentais e as normativas, e também como o fluxo de consciencialização do agente, que não estaria disponível em um questionário convencional. A aquisição e representação do conhecimento são funções distintas, mas interrelacionadas. Compreender esse relacionamento é fundamental para que os processos de externalização do conhecimento tácito seja possível. O conhecimento tácito, presente nos modelos mentais dos colaboradores, representa um ativo de grande importância para as organizações empresariais, sobretudo por se tratar da base para a inovação ou vantagem competitiva. Acessar o conhecimento individual para fomentar o conhecimento organizacional torna as técnicas de aquisição e representação do conhecimento essenciais para o cumprimento dos objetivos da gestão do conhecimento. Mas este é só um resumo do capítulo 7 do livro Uma abordagem interdisciplinar da gestão do conhecimento, disponível na editora da Unicamp. Até o próximo capítulo.